para a cidade de Brusque, onde houve mudança mudança de escalação, mudança de tática, enfim. O que você consegue tirar desse jogo um empate com o Operário? Primeiro, boa noite a todos, né? Agradecer o pouco para merecer o muito, eu digo com relação à pontuação, né? Obviamente que o objetivo principal de hoje era conquistar os 3 pontos, para a gente andar mais na tabela, né? Mas coisas positivas como não ter tomado gol, ter pontuado, né? Nós temos que reconhecer e aceitar o pouco para que a gente possa continuar trabalhando e merecer o muito, que são os 3 pontos. Né? Com relação às mudanças, a quantidade de jogos, né, os resultados induz a gente a criar situações pontuais ou situações que a gente precisa estar criando para que a gente possa se reencontrar de uma melhor maneira. Às vezes você muda porque o time não está tendo uma sequência tão boa, às vezes você vai mudar por suspensão, né? Muitas vezes pelo desgaste. O próprio Operário hoje fez uma série de mudanças, né? Até nas trocas, jogadores que não vinham aparecendo nos jogos. Nesse momento, realmente, agora a gente mudou taticamente o comportamento para se defender, né? Para jogar, colocamos ali o Rosa e o Osman para fazer um quadrado ali junto com o James, com o Dionísio, né? Um 3-4-3, variando para um 3-2-5 no último terço. São variações que nós vamos fazendo e aí tentando se encontrar dentro do jogo, porque não tem tempo para treinar novas formações. Esse é o grande desafio, né? Você cessar uma sequência ruim, fazendo mudanças, e aí você vai ajustando dentro do jogo, né? Meu colega do lado também, eu percebi a mesma coisa, né, com as mudanças. Você vai se ajustando, as equipes vão se analisando, mas é isso. Luizinho, o Brusque já passou por outros momentos difíceis sob seu comando, um na Série C e outro no Catarinense. Queria saber qual a diferença ali entre esses momentos e em qual você se sentiu mais pressionado em reverter essa situação. Nós estamos entrando para 1 ano e 7º mês, né? Humanamente, né, profissionalmente impossível você num clube emergente, um clube que tem crescido muito, né, mas ainda está fazendo seus ajustes estruturais e com tanta conquista, com tantas finais, né? O Brusque ele faz muito, né, com pouco, como diz o próprio presidente, né? Nós temos 1 ano e 7 meses, então dificilmente você não vai oscilar, né? Uma coisa que nós temos que ter em mente é que nesse 1 ano e 7 meses nós batemos todas as metas que foram determinadas e estipuladas pelo clube. No primeiro ano, na nossa chegada, nós tínhamos uma final para jogar de uma Recopa, né? O objetivo era ser campeão. Na sequência, nós tivemos um estadual, o objetivo era chegar na final para classificar para a Copa do Brasil, porque a Copa do Brasil ela é mais rentável financeiramente para a saúde do clube do que o próprio campeonato estadual, né? Nós conquistamos as 2 situações, fomos para a final e classificamos para a Copa do Brasil. Na sequência, o objetivo do clube era retornar à Série B, subir para a Série C, né? Nós não só retornamos como chegamos na final do campeonato, né? E o objetivo da Copa do Brasil do ano passado era passar pelo menos uma fase, né? Nós garantimos a Copa do Brasil do ano seguinte, que foi esse ano que nós jogamos, né? Conseguimos ajudar monetariamente naquele momento, tinha o objetivo de passar 1 ou 2 fases, cravamos uma. Esse ano os objetivos também traçados estão sendo batidos as metas até então, né? Nós conseguimos chegar na final do Campeonato Catarinense, classificando para a Copa do Brasil do ano que vem. O objetivo esse ano era sim passar 2 fases pelo menos, já passamos 2, ainda estamos em aberto, né, com a possibilidade de buscar uma terceira, e estamos agora iniciando a Série B. Né? Nós nos colocamos na Série B, né, e sempre soubemos, né, que a Série B é isso aí, muita dificuldade, né, extremamente competitiva, e nós estamos aí em busca de realizar melhores jogos, obviamente, né, dentro da dificuldade de quantidade de jogos, de nível técnico do adversário, não vou nem falar de investimento, porque nós estamos no Brusque, nós sabemos a nossa realidade e a gente precisa lutar, né, com as nossas forças, com as nossas armas, porque nós também temos coisas boas, né, nós temos algumas limitações, principalmente com relação à logística, mas nós temos coisas boas também, né? Nós temos um grupo competitivo, um grupo que vem de conquistas contínuas, né? Uma diretoria que, com o passar do tempo aí, só tem colocado o Brusque para frente, para cima, né? Cabe a gente conseguir os pontos necessários para que o Brusque continue crescendo, se estruturando, para aí sim solidificar mais no cenário nacional. Nós estamos no lugar, né, dentro de uma dificuldade que nós nos colocamos, né? No mais, é a sequência da competição, queira Deus que a gente vai conseguir bater mais esse objetivo. Luizinho, primeiramente, boa noite. Pedro Guerra, da Stock Sports Comunicação. Como você muito bem falou, o Brusque, o investimento tem que lutar com suas próprias forças, né? Agora são 2 jogos fora de casa, virando um pouco essa página de Operário. São 2 jogos fora de casa e logo de cara um jogo contra o Santos. Depois do empate, o Brusque não vem numa boa fase. Como você, como treinador, vem buscando esse resultado, já com 2 jogos próximos fora de casa também, Luizinho? Volto a frisar, nós estamos enfrentando os adversários que nós nos colocamos nessa posição.
Nós vamos jogar contra o Santos e o Atlético Goianiense porque a gente está na terceira fase da Copa do Brasil, né? Copa do Brasil que nós vamos jogar é um objetivo conquistado pelo clube, né? Para a gente não se perder com relação às questões que a gente planeja, né? Internamente nós planejamos chegar pelo menos nessa fase e aí é só sequência de jogo grande, né? O Brusque está onde ele se colocou. E aí são grandes oportunidades, o futebol permite tudo, né? O Amazonas não vinha numa sequência boa, venceu o Santos, né? Nós temos condições de ir lá e fazer um bom jogo, né? E de surpreender quem não acredita. No mais, é agradecer a Deus pelas oportunidades que nós estamos tendo, porque nós nos colocamos nesse posto. E nós vamos ter uma sequência difícil, porque nós passamos de fase na Copa do Brasil, né? Financeiramente para o clube, espetacular, né? E agora vamos ver se a gente consegue surpreender e passar mais uma fase. E com relação... Por favor. Tranquilo. Luizinho, Paulo Henrique do Globo Esporte. Como a gente falou, 4 derrotas seguidas, empate agora, uma sequência dificílima fora de casa pela competição Série B e também Copa do Brasil. Como manter o vestiário com um clima bom, como manter a questão do mental dos jogadores lá em cima para que isso não afete essa sequência? O lado positivo hoje, a gente não ter tomado gol, cessou, né? Foi um lado positivo, pontuar, né? Um ponto pode fazer a diferença lá na frente. O primeiro ano que o Brusque participou da Série B, é uma maratona. O Brusque ganhou 13 jogos, se não me engano, perdão se eu estiver errado, né, nessa somatória. O Brusque ficou na Série B na penúltima rodada contra o Operário. Então, assim, não tem vida fácil. É uma maratona que está se iniciando, né? Agora, claro que você tem que começar a ganhar, tem que pontuar, porque só vai aumentando a ansiedade. Mas nós, profissionais, não podemos nos emocionarmos. Acreditar que no próximo jogo a gente sempre pode conquistar os 3 pontos, né? E no mais continuar trabalhando, resistir, né, às dificuldades, né? Os embates eles aumentaram muito com relação ao nível técnico, né? Mas sempre é possível você conquistar um bom resultado, né? Em cima disso que a gente trabalha. Primeiro temos que ser grato por estar nesse posto, nesse momento, e agora, né, ter forças para a gente poder caminhar em meio a essas dificuldades, né? Vou ter que falar, ele falou da sequência difícil de Santos e Atlético Goianiense. Nós temos essa sequência difícil porque nós subimos para a Série B, né? Não vou aqui estar falando de orçamento, de só jogar fora de casa, porque isso nós também sabíamos que ia ser assim, né? Cabe a gente ser resiliente, ser resistente, ser forte, né? Olhar de frente que nós estamos no lugar que nós nos colocamos, né? E pedir a Deus para que a gente consiga somar, né, pontos para que a gente possa estar numa condição melhor dentro da tabela. Luizinho, a gente sabe que todos vão enfrentar todos nessa Série B, mas na tua opinião, a tabela foi cruel com o Brusque? Com relação à questão de nível de investimento, nível técnico, né, se você for pensar por esse lado, né, eu enquanto treinador e um sonhador, você quer, a cada jogo você quer conquistar uma vitória, né? Um clube de menos investimento pode vencer um clube de mais investimento, e assim, eu não fico falando sobre isso para a gente não se diminuir, não ter um espírito de pobreza, né, e a gente vai sempre numa esperança, mas obviamente, se você olhar de fora, né, vocês que analisam, obviamente que a gente pegou nas 6 rodadas aí, naturalmente aí alguns desses clubes aí, se você pegar Santos, né, se você pegar Sport, se você pegar Goiás, se você pegar Coritiba, desses 4 aí, pelo menos 2, 3, provavelmente vai brigar até o último segundo para subir para a Série A, né, que são clubes de porte de Série A. Mas aí nós vamos traçando jogo a jogo, né, nós vamos traçando jogo a jogo e a gente tem que resistir, né, a esses jogos difíceis, né, não esmorecer, a gente não se mutilar, né, não entrar em desespero, para que a gente possa conquistar o objetivo, que é a gente estar numa melhor colocação possível ao final da Série B. Você ressalta sempre as conquistas que o Brusque já fez, ou seja, Copa do Brasil estão trabalhando porque conquistaram, Série B também foi conquistado. Agora, como fazer para permanecer na Série B e como também fazer para buscar mais pontuações ou mais fases da Copa do Brasil? Cláudio, é continuar trabalhando, são muitos jogos, quando você não vence em sequência, você precisa fazer algumas mudanças. Em meus jogos difíceis, às vezes a mudança não encaixa de cara, às vezes demora mais a encaixar, né? Também se você repete, você não oportuniza novas situações, né? Um trabalho muito longo, você continuar, né, tentando tirar o máximo de todo mundo, mas é um momento sim da gente criar algumas situações para encontrar novos caminhos. Cláudio, é jogo a jogo, né? Sustentar a ansiedade é jogo a jogo, vamos para o próximo, não tem como pensar diferente, eu não posso pensar lá na frente, é jogo a jogo, até porque tem pouco tempo para a gente reapresentar, treinar, estudar, preparar o próximo jogo, né? Nós que estamos dentro aqui, nós temos que ser profissionais e tentar trabalhar jogo a jogo e segurar a ansiedade. Eu, enquanto profissional, não tenho uma outra coisa a falar para você, a não ser isso. Quem olha de fora fica se assustando com a tabela, a ansiedade, faltam muitos jogos. Aí a gente tem que trabalhar jogo a jogo. É a única coisa que eu posso te falar.
é trabalhar agora para o jogo do Santos. Depois do jogo do Santos, sonhar com a classificação contra o Atlético Goianiense. Juninho, eu queria saber se depois de todas essas sucessões de resultados negativos, né, sequência de resultados negativos que o time acabou tendo com os últimos tempos, se você acha que o cargo de treinador por acaso está ameaçado ou está sendo pressionado na tua visão? Olha, quando eu me disponibilizei, né, assim, quando eu tomei a iniciativa, acredito que até que Dom, quando eu parei de jogar, eu já tinha em mente me tornar treinador de futebol e fiz todo o passo a passo para me tornar um treinador de futebol, né? E graças a Deus, tudo que nós projetamos enquanto vida, enquanto sonho, as coisas vêm acontecendo. Né? A gente fez uma escadinha, iniciou lá no Sub-17, no Sub-20, foi coordenador de base, iniciou um trabalho, no primeiro trabalho a gente chegou na final do Campeonato Brasileiro, tive o primeiro acesso da D para C, agora a gente teve um acesso da C para B. Tudo que nós projetamos a gente tem conquistado com muita humildade e com muito trabalho. E aí também me preparei muito para entender a cultura e a dinâmica do futebol. Né? Eu não me preocupo com isso, graças a Deus assim, eu sou um cara que sou extremamente trabalhador, né? No mais o que a gente não controla é da dinâmica do futebol, é da cultura, é do país que a gente está inserido, né? É natural, né? É intrínseco na cultura, se você não tem uma sequência já achar que o treinador vai sair, eu não posso trabalhar pensando nisso, né? Enquanto eu tiver paixão, né, para trabalhar, né, enquanto eu sentir uma resposta interna no nosso trabalho, eu vou estar sempre muito animado, né? Eu não me preocupo com isso, com essa questão externa. Zero preocupação. Eu também me preparei para isso quando eu me dediquei a me tornar treinador profissional. Entender que a gente está inserido dentro de uma cultura, né? E você vai participar desse tipo de leitura, de emoção, de comoção. É uma paixão, né? Então quem está torcendo, por exemplo, ela não vive do futebol, mas ela é apaixonada pelo futebol. A gente entende, né? Quando você está apaixonado, você passa 4, 5 jogos sem vencer, todo mundo se emociona. E eu respeito isso. Eu que tenho que estar preparado para entender essa cultura. Né? No mais é quem está do lado de fora, analisando, enfim, estamos no país de futebol. Todo mundo é louco por futebol, e quando você é muito louco por um clube, por uma coisa, você se emociona, enfim, faz parte. Eu sou profissional de futebol, né? Amanhã eu vou me levantar para fazer o melhor treino possível para o G2, G3, o pessoal que não jogou hoje, né? Me dedicar ao máximo durante 2, 3 dias com viagem no meio para a gente fazer o nosso melhor jogo possível contra o Santos. Luizinho, já pegando um pouco do gancho dessa última resposta, a torcida, a gente sabe que a torcida ela gosta de viver à base de resultados, né? Isso às vezes é um pouco complicado pela fase que o clube está passando, o time está passando, não consegue às vezes conseguir impor o jogo que você trabalha durante a semana. Sim. Como lidar com as críticas da torcida, conseguir responder para eles de uma forma à altura dentro do campo também durante a semana e claro com os jogos fora agora também, Luizinho? Assim, muito respeito à sua pergunta, mas eu já respondi nas perguntas anteriores, né? Com relação à dificuldade, você está ajustando, encontrar um novo time, mudando muito com um jogo em cima do outro, né? Com relação à pressão, à cobrança, eu acabei de responder. Isso faz parte do processo. E com relação a objetivos e resultados no Brusque, a gente tem tido, assim, pontualmente todos. Né? Eu sou muito feliz, muito grato por isso. Todos, né? O Brusque tem sido um clube que a gente não deixou passar um objetivo. Eu acabei de citar, foram muitos, né, em 1 ano e 7 meses. A gente passou da média já aqui. A média do treinador no Brasil era 6, baixou para 3. Né? Então, assim, muita cabeça erguida, sabe? Olhar para o alto, gratidão a Deus, por tudo que o Brusque me proporcionou e me proporciona. Né? No mais, é a gente segurar a ansiedade e continuar trabalhando. Não tem como a gente prever como vai acontecer na frente. É trabalhar dia após dia, não tem uma outra história para falar. Luizinho, com a tua análise, sim, tu observou alguma diferença, alguma evolução? Como tu falou que tem pouco tempo para treinar, mas alguma evolução no time hoje, além de não sofrer gols? Sim, porque a gente tem que fatiar o jogo em vários momentos. O Operário também é um time muito organizado, um time de um trabalho de longa duração. Nós tivemos oscilações, tivemos alguns bons momentos. Hoje a gente mudou a nossa compactação, voltou para um 4-4-2, que a gente praticamente ficou o tempo todo o ano passado. Em um determinado momento, antes do jogo do Criciúma, que nós vencemos, em sequência Criciúma, a gente mudou para um 4-5-1, 4-1-4-1, ali com a entrada do Rodolfo, Dionísio e Serrato. Hoje a gente voltou para um 4-4-2. Em diversos momentos eu acho que a gente conseguiu se comportar bem nessa compactação. Tivemos algumas boas oportunidades, a bola tem que entrar para virar verdade, né? Tivemos ali um passo para trás com o Alex, tivemos ali um outro passo para trás com o Osman. Se a gente faz aqueles gols ali no primeiro tempo ali, a gente consegue criar outras situações de estratégia, às vezes baixar um pouquinho mais para explorar as costas, e aí o jogo fica um pouco mais solto. A gente está jogando em campo neutro, né? O adversário também vem para fazer marcação alta, para se expor também. Acho que foi um jogo, digamos que equilibrado, onde nós tivemos as nossas oportunidades, o Operário também teve as oportunidades dele, foi um grande duelo, como os duelos do ano passado. Quando a gente não está num estádio muito cheio, muito lotado, às vezes diminui um pouco da emoção do jogo, né? Mas a nossa torcida vem e está se esforçando para vir até aqui, a gente agradece também pelos que estão vindo, né? Estão saindo de sua cidade para vir até aqui nos apoiar.
Eu acredito que as duas equipes tiveram oportunidades, né? Nós temos que fazer primeiro para que a gente possa também se tornar um pouco mais estrategista, né? Vinha passando um bom tempo aí sem fazer gol aí nos últimos 4 jogos. Fizemos o gol do Keké, mas depois já está com uma desvantagem no placar, né? Enquanto tá 0-0, a gente precisando ganhar dentro de casa, a gente vai se expondo mais. Nós nunca perdemos a coragem de tentar buscar uma vitória, né? Mas é isso, agora eu vou analisar com calma para ver o que foi bom do que nós fizemos em 15 minutos de treino ontem, né? Para a gente analisar se nós vamos dar continuidade ou se vamos criar uma nova situação para o jogo do Santos. Obrigado, professor. É importante o técnico. Obrigado.